Nós vamos dar sequência naquele tema que tratamos por 2 vezes, que está relacionado com o testemunho do Senhor Jesus por parte da Igreja do Senhor, dos filhos do Senhor. Estamos olhando, tendo e tomando como exemplo, como modelo, o testemunho dado por Pedro e também por João, ali no começo do livro de Atos dos Apóstolos. Já vimos várias passagens, várias verdades relacionadas com o testemunho do Senhor na vida destes 2 irmãos, mas ainda temos algumas coisas que gostaríamos de compartilhar com os irmãos na noite de hoje. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós mais uma vez iniciar olhando para esta promessa, para esta palavra do Senhor Jesus, que está relacionada com o que estamos vendo. Atos 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Damos graças ao Senhor por isto. Meu Senhor, colocamos diante de Ti Tua palavra bendita, santa, e Te pedimos graça, socorro nesta hora, que o Senhor mesmo nos ajude, nos conduza, fale ao nosso coração, abra os nossos olhos, vivifique a Tua palavra diante de nós e também dentro de nós, de tal forma, Senhor, que todas estas maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor derramou, que o Senhor concedeu, sejam, Senhor, de fatos plantadas e se tornem a nossa experiência, Senhor, como filhos Teus, como igreja do Senhor, nestes dias, nesta geração. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Pedimos a Tua direção nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós paramos, a última vez que falamos sobre isto, ali no capítulo 4 do livro de Atos, falando sobre as dificuldades que os apóstolos enfrentaram, porque deram testemunho do Senhor Jesus de forma muito contundente, muito viva, quando curaram pelo nome de Jesus aquele coxo ali na porta do templo, na porta formosa. E vimos que houve uma reação, uma resistência por parte daqueles que não conheciam o Senhor. E especialmente da parte das autoridades que se levantaram, as mesmas autoridades que se levantaram um pouco mais atrás contra o Senhor Jesus, cumprindo o Salmo de número 2, agora também estão resistindo àqueles que continuam, ou que dão sequência
estão dando sequência nesse testemunho a respeito do Filho de Deus. E eu lembro que compartilhamos com os irmãos que esta dificuldade enfrentada pelos apóstolos não é outra dificuldade, é a mesma, né, que o Senhor Jesus sofreu. E até o fim, todos aqueles que, pelo Espírito de Deus, forem levantados na terra como testemunhas do Senhor Jesus, de alguma forma, também serão, né, resistidos e talvez até perseguidos, como foram os nossos irmãos ali no passado. Vimos que quando eles puderam, né, eles colocaram essa questão diante do Senhor, e o Senhor ouviu a oração deles, até a terra onde eles estavam tremeu, e eles ficaram, né, mais uma vez cheios do Espírito Santo. Lembramos do versículo 12 do capítulo 13 de Hebreus, né, que lança um desafio para todo aquele que é chamado, né, pelo Senhor, que saiam até o Senhor, que sigam, né, até o Senhor, que quando no auge dessa resistência foi colocado do lado de fora da cidade e ali crucificado, o autor de Hebreus diz que as suas testemunhas, né, devem ir até ele, também levando o seu vitupério ou a sua afronta, né, a sua batalha, a sua luta. Se você olhar lá para o capítulo 5 de Mateus, no texto conhecido como o Sermão do Monte, tem uma palavra lá que diz que, o Senhor disse, né, que os discípulos seriam bem-aventurados quando eles fossem perseguidos, quando os homens, mentindo, né, procurassem de alguma forma prejudicá-los e quem sabe até matá-los, né? E o Senhor ali diz que isto foi o que ocorreu com todos os profetas que haviam vivido, né, antes dos nossos irmãos que estavam naquele dia ouvindo estas palavras, né, do Senhor Jesus. Então, os de antes e os que vieram depois, né, da manifestação do Filho de Deus, dando testemunho da sua vitória, seu triunfo, né, e da sua glória, conheceram de verdade, né, este confronto, esta resistência que é colocada em relação ao Senhor Jesus. Mas graças a Deus que o Senhor venceu, e aqueles que têm confiado nele também vencerão. E haverão de experimentar de forma plena a vitória do Senhor em suas vidas. E comentamos um pouquinho, e nós vamos dar sequência a partir desse ponto. A manifestação esquisita até certo ponto daquele episódio, né, envolvendo Ananias e Safira. Ou seja, no meio destes eventos
de testemunho, né, dado por Pedro, por João e pelos demais apóstolos, que de uma certa forma está numa sequência que tem uma manifestação, parece que um tanto estranha aí, né? Quase que uma nota fora, né? Surgem esses dois personagens aí, né? Ananias e Safira. Parece que foi introduzido uma coisa à parte aí, mas na verdade não é isso que está ocorrendo. O Espírito de Deus usou Lucas e isto aqui foi colocado com certeza no lugar certo, né? E nós vamos olhar com um pouquinho mais de calma essa questão. No capítulo 4, a partir do versículo 32, nós já falamos sobre isso, nós temos a vida, capítulo 4, 32, de comunhão, né, verdadeira, encontrada na igreja do Senhor Jesus naqueles dias. E falamos que esta realidade aqui foi consequência do fato deles terem visto, né, no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre eles, a entronização do Senhor Jesus, o triunfo do Senhor Jesus, né, a glória do Senhor Jesus, o reino do Senhor Jesus. Porque eles viram o Senhor Jesus, e isso provocou na vida deles uma revolução. O próprio apóstolo Pedro, pelo Espírito de Deus, chama, né, os discípulos para o lado, para a separação, propõe que eles se afastem, né, daquela geração perversa, e foi isso que eles fizeram. E nós temos eles aqui vivendo de uma forma completamente diferente daquela que, com certeza, aquela geração, né, aquela sociedade da época, daqueles dias, vivia com valores do reino de Deus, com valores dos céus. E isto aqui é um testemunho, é uma manifestação do testemunho do Senhor Jesus. Aqui temos na terra uma mostra daquilo que está no coração de Deus e que será visto com abundância no reino do Senhor Jesus quando ele se manifestar. Mas isso aqui também, irmãos, foi resistido. Houve um levante contra isso, né? E o diabo usa para trazer dificuldades em relação ao testemunho do Senhor, manifesto aqui. Ele vai usar a vida de Ananias e Safira. Então o texto aí do capítulo 5 começa assim. Entretanto, certo homem chamado Ananias, veja que a palavra de Deus não chama ele de irmão, nem de discípulo. Diz que era um certo homem. E com certeza uma certa mulher, né, chamada Safira. Vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então eles venderam uma propriedade, porque Barnabé havia acabado de fazer isso com uma propriedade que ele possuía. E certamente outros irmãos já haviam feito isso. E eles tinham tomado uma posição tão tremenda em relação às suas posses,
que ninguém mais considerava seu coisa alguma. Barnabé, né, aparece aqui como alguém que também vendeu um campo. Mas logo em seguida surge então Ananias e Safira vendendo um campo e pegando parte do dinheiro, entregando para os apóstolos, e a outra parte eles colocaram no banco. E não falaram nada, ficaram quietinhos, né? Não foi isso que aconteceu? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Observe, irmãos, que situação nós temos aqui, né? Se por um lado a pregação da palavra, o testemunho declarado por parte dos apóstolos, se as obras que os apóstolos estavam fazendo, ministrando no nome do Senhor Jesus, cura sobre aqueles que estavam enfermos, por outro lado, eles estavam sendo resistidos, né, pelas autoridades. Mas aqui nós temos uma outra face do testemunho do Senhor Jesus, que é esta contracultura, que é esta vida segundo o reino de Deus, sendo resistida não por uma autoridade. Aqui nós não temos um governador ou alguém da religião judaica proibindo que os irmãos vivessem desta forma, impedindo que eles vendessem as suas propriedades e usassem os recursos para abençoar aqueles que precisavam. Nós não temos isso aqui. Aqui o diabo não está usando, vamos dizer assim, força. Aqui ele está usando de sutileza, de mentira, de algo parecido. Alguma coisa que pudesse confundir aquilo que realmente procedia do Espírito de Deus, por revelação do Espírito de Deus, e de alguma forma destruir esse testemunho do Senhor Jesus.
E ele encontra Ananias e Safira dispostos a cooperar com ele. E eles levam a mentira para dentro dessa comunhão santa gerada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é uma situação que nós temos que refletir muito. Seria muito mais fácil se o governador romano tivesse chegado para os apóstolos e tivesse dito para eles: olha, acabe com esse tipo de vida aí. Seria muito mais fácil para eles perceberem que eles estavam sendo resistidos do que perceber isto no gesto de Ananias e Safira, que chegaram com o que eles diziam ser o resultado, né, da venda de uma propriedade que eles possuíam e queriam colocar aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem para abençoar a igreja. Tem muitas coisas, irmãos, que parecem cooperar com o testemunho de Jesus, mas que não foram geradas pelo Espírito Santo de Deus. E quando isto é aceito, quando isto é introduzido, quando isto é acolhido, né, no meio dos filhos de Deus, o resultado vai ser desastroso. E esse mesmo princípio nós podemos aplicar, né, em vários aspectos. Não há nada mais perigoso do que aceitar algo que tem uma pitada de fermento, que tem, de alguma forma, né, uma sugestão do diabo, e acolher isso no nosso meio, nas nossas vidas, naquela falsa esperança de acharmos, né, que isto vai cooperar com o testemunho do Senhor Jesus. Glórias a Deus, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, próprio Espírito de Deus na vida de Pedro, denunciou aquela situação e os dois morreram. E esta vida diferente, esta cultura do reino foi mantida ali em Jerusalém. Nós não sabemos por quantos anos ainda, porque aquele projeto de Ananias e Safira não prosperou ali. Mas a palavra de Deus, ela dá muita importância para esse espaço, para este lugar que as posses têm na vida daqueles que são chamados pelo Senhor. E como nós vemos, né, nas reuniões passadas, quando o Espírito de Deus abre os olhos dos seus filhos, mostrando realmente a grandeza do Senhor Jesus, isso deve produzir um impacto na vida deles, de uma tal forma que
gere ou provoque, né, uma relação completamente diferente com as coisas que tem os homens que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós temos aqui homens que, até o dia de Pentecostes, se relacionaram de um jeito com as suas posses. Mas quando viram o Senhor, desse jeito foi profundamente modificado. Agora eles lidam com seus bens segundo a visão que eles têm do Filho de Deus, exaltado, Rei e Senhor. Mas esta não era a maneira de Ananias e Safira lidar com as coisas. Ananias e Safira estavam ali propondo segundo o coração do homem, que ainda não viu o Senhor exaltado. E estas duas coisas não podem andar juntas. Foi aí que o Espírito de Deus fez separação. E com certeza, queridos, é isso que o Espírito de Deus sempre quis fazer em relação a essa questão tão importante na vida de cada um que é chamado em Cristo Jesus. E eu queria ler com os irmãos algumas passagens. Por exemplo, o que Paulo disse em relação a isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. É um homem que fala olhando para os céus, um homem que fala com o coração no reino, é um homem que fala com o entendimento e a compreensão de que este mundo passa, é um homem que fala como aquele que está vendo apenas o Senhor e o seu reino eterno. O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Paulo falou muitas vezes, muitas coisas, sobre o que estamos vendo aqui no livro de Atos. E aqui nesse texto, nesta declaração maravilhosa, temos essa situação. Pelo fato deste amado irmão ter visto realmente o Senhor e o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, a maneira como ele passou a se relacionar com todas as coisas desta vida foi completamente mudada. A maneira como ele lidou, né, com as lágrimas, com a família, né, com a alegria, com o mundo, com o comprar, com o vender, foi como
quem está plenamente consciente de que todas estas coisas são passageiras, são pequenas, e que ele é peregrino, e que dentro de muito pouco tempo, nada disto mais fará parte da nossa vida. Era assim que os irmãos estavam vivendo, alinhados. Mas não era assim que Ananias vivia, nem entendia as coisas. Pois o diabo achou lugar no coração dele. Se você olhar para o livro de Hebreus, capítulo 10, nós temos outro grupo de irmãos, coisa maravilhosa, ver, né, como esta compreensão, como esta verdade alcançou a vida dos nossos irmãos ali no início. Hebreus 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, você lembre daqueles dias depois que vocês viram o Senhor Jesus, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Esses irmãos aqui, para quem foi escrito essa carta, depois que eles creram, depois que eles foram iluminados, a palavra está dizendo que eles foram perseguidos. E as autoridades tomaram os seus bens. Muitos foram presos. Mas, ao invés de chorarem e lamentarem, a Escritura está dizendo que eles, com alegria, suportaram isso. Por quê? Porque eles sabiam que tinham uma herança, uma riqueza celestial. Irmãos, o nosso coração, ele jamais entrará numa relação, segundo Deus, com as posses, com as coisas que possuímos, se nós não vermos pelo Espírito de Deus o que esses nossos irmãos aqui viram no Pentecostes. Se o triunfo do Senhor Jesus não for real para nós, se a vinda do reino do Senhor não for eminente para nós, se não conseguimos ver que todas as coisas caminham, convergem para o Filho de Deus, o nosso coração nunca será liberto das coisas. Mas quando isto ocorre, uma verdadeira revolução é feita, é realizada na vida dos filhos do Senhor. Um outro grande exemplo na palavra de Deus é a vida de Abraão. Abraão morava na cidade de Ur. Com certeza ele era um homem bem sucedido ali.
E o Senhor chama a vida dele, escolhe a vida dele. E manda ele sair da sua cidade, né, da sua casa, da sua parentela, e ir para um lugar que o Senhor ainda ia lhe mostrar. E graças a Deus que Abraão obedeceu, né? E foi. Vamos ver o que aconteceu. Hebreus, capítulo 11. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. A princípio, pode ser que esse chamamento soou como algo muito interessante para Abraão, né? E de fato era interessante. Ele partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Bom, na medida em que Abraão foi conhecendo o Senhor, e o próprio Senhor Jesus vai dar testemunho de Abraão, dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou muito. Então, na medida em que Abraão ia ganhando olhos espirituais para ver o Senhor Jesus, a sua manifestação gloriosa, ele foi perdendo os seus vínculos com esta terra. Talvez quando ele saiu de Ur dos Caldeus, depois de ter ouvido esta promessa de herdar uma terra, talvez ele, a princípio, estivesse pensando numa herança terrena mesmo. Mas na medida que ele foi andando com o Senhor e conhecendo o Senhor, ele descobriu que esta herança, ela era, na verdade, celestial. Ela apontava para a manifestação do Filho de Deus, para o seu triunfo eterno. E num determinado momento, ocorreu com Abraão o que está escrito aqui. Ele passou a aguardar a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E andou a vida inteira atrás deste objetivo. E morreu sem ver a concretização desta promessa. Mas a visão disto foi tão impactante na vida de Abraão, que a Escritura está declarando aqui que ele nunca mais se lembrou da terra ou da cidade de onde ele saiu. Ele foi completamente liberto e separado daquele seu começo de vida, daquela condição de ser um cidadão desta terra, deste mundo, e se tornou, pela fé, um cidadão dos céus. A Escritura diz que se ele se lembrasse e quisesse voltar, ele poderia voltar.
Mas ele não se lembrou e não voltou. Mas Ananias não era como Abraão. Ananias tinha as suas raízes aqui na terra. Mas Ananias entrou no meio do povo de Deus e quis se comportar como o povo de Deus. Existe um fato na vida de Abraão muito interessante, nesse caminhar com Deus, nesse conhecer a Deus, que mostra para nós de forma maravilhosa, né, esta obra do Senhor na vida dele. Foi quando Ló, seu sobrinho, foi sequestrado por alguns reis que vieram da Babilônia, invadiram a região onde Ló morava, e Ló morava em Sodoma, e eles levaram Ló, toda a sua família e todos os seus bens cativos. E estavam retornando para a Babilônia com Ló e toda a sua riqueza. E Abraão ficou sabendo disto. E Abraão vai então em socorro do seu sobrinho Ló. Eu queria ler esse texto com os irmãos, que está em Gênesis 14. Versículo 12. Então estes reis, se apossaram de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ener. Se não me falha a memória, é a primeira vez que aparece essa expressão hebreu nas Escrituras, relacionadas com Abraão. Se você for ver o significado da palavra hebreu, significa aquele que passou o rio. E se você procurar no mapa aonde ficava a cidade de Ur, dos caldeus, lógico que ela ficava na Caldeia. Consequentemente, ela fazia parte daquela região que a Bíblia chama de Babilônia. Então Abraão foi chamado por Deus na Babilônia. Mas Abraão não ficou na Babilônia. Deus mandou que ele saísse da Babilônia e passasse o rio. Esse rio é o rio Eufrates, que serve como limite, entre a Babilônia e a terra de Canaã. Porque se você ver a promessa que Deus fez para Abraão, em termos de território, o território do lado norte chegaria até as margens do rio Eufrates. Então Abraão foi chamado na Babilônia e ele atravessou o rio e entrou na terra prometida. E por isso ele é chamado de hebreu. E com ele veio Ló.
Mas algum tempo depois, pelo mesmo caminho, ou seja, também da Babilônia, vieram estes reis. E eles capturam Ló. Ló estava do lado de cá do rio também, só que Ló estava na cidade de Sodoma. E ele foi capturado. E estava sendo levado de volta para a Babilônia. Ou seja, ele estava indo na direção oposta. Estava indo para pular o rio e retornar para a Babilônia. Mas Abraão vai ao encontro dele. E veja o que aconteceu. 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiram até Hobá, que fica à esquerda de Damasco. Se você olhar no mapa, a distância, você vai ver que foi uma proeza tremenda que Abraão fez aqui, pelo Espírito de Deus, lutando com milhares de soldados, né? Apenas com 318 homens. E trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Interessante, né, irmãos? Que quando Abraão volta desta batalha, a primeira pessoa que sai ao encontro de Abraão é o rei de Sodoma. E nós sabemos o que Sodoma representa na palavra de Deus. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, sai uma outra pessoa ao encontro de Abraão. Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Salém é Jerusalém. Jerusalém, antes de ser Jerusalém, era Salém. E o rei de Salém era Melquisedeque. E esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Presta atenção nisso. Que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Olha o rei da Babilônia aqui de novo, né? Ou de Sodoma. Depois de Melquisedeque abençoar Abraão, o rei de Sodoma faz essa proposta para Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. O rei de Sodoma queria abençoar de algum jeito Abraão. Mas Abraão já tinha sido abençoado por Melquisedeque. E nós sabemos que Melquisedeque é um tipo da pessoa do Senhor Jesus. E Abraão foi abençoado com uma bênção que procede daquele que é dono dos céus e da terra. Ou seja, Abraão teria da parte de Deus tudo o que era necessário para a sua vida. E ele teria uma relação com estas coisas segundo o coração de Deus. Mas o rei
da Babilônia queria colocar Abraão numa relação diferente dessa. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Não é parecido com o que Ananias e Safira fizeram? Abraão teve uma relação maravilhosa com o Senhor e, consequentemente, com as coisas que o Senhor permitiu que ele tivesse nessa terra. Porque ele viu a cidade celestial. Ele viu a pátria celestial. E ele se recusou a viver neste mundo numa relação com as coisas segundo o rei de Sodoma. Existem outros exemplos, na palavra de Deus. Nós não vamos olhar para muitos deles. Eu só queria lembrar de mais um. Quando Israel foi sair do Egito, para ir servir o Senhor, como o próprio Senhor estava ordenando através de Moisés, Faraó fez de tudo para impedir isso. Ele foi fazendo propostas, concedendo uma coisa aqui, outra ali, enfim. Mas quando chegou na 9ª praga, quando a situação ficou muito crítica, o Faraó então chama Moisés e fala assim para Moisés: olha, pode ir embora, pode pegar o que você quiser aí, vai embora, some aqui da nossa terra. Mas Moisés ainda não tinha acabado o serviço, ainda faltava mais uma praga. Mas ali naquela hora Moisés fala assim para Faraó: nós vamos sim. E nós vamos levar tudo. Absolutamente tudo. Nós vamos levar nossas mulheres, nós vamos levar nossos filhos, nós vamos levar nosso gado, nós vamos levar nosso ouro, nós vamos levar tudo. Nós não vamos deixar nem uma unha aqui no Egito. E ali no texto fica claro que eles não só levaram aquilo que era deles, mas levaram aquilo que era dos egípcios também, porque os egípcios estavam tão desesperados que eles fossem embora, que deram muito ouro para eles, muita prata. O que os egípcios queriam era que Israel saísse dali. E Moisés fala que tudo aquilo que estava sendo dado, aquilo que eles estavam tomando, era para o Senhor, para ser usado para cultuar o Senhor. Estava sendo colocado a serviço do Senhor. Mas esta é a relação correta que a revelação do Senhor Jesus traz para o nosso coração
em relação às coisas que o Senhor permite chegar até as nossas mãos. Nós entendemos, e não só entendemos, mas recebemos no coração que o Senhor é o dono de todas as coisas. E que todas as coisas existem para a glória do Senhor. Que todas as coisas têm como propósito servir os interesses e visam a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós desistimos de verdade de sermos dono das coisas e nos tornamos administradores, mordomos do nosso Deus. Por isso nós encontramos aqui no livro de Atos esse testemunho maravilhoso que estes irmãos do começo, estavam dando ali em Jerusalém. Mas com certeza nossa geração, a igreja de hoje, todos nós necessitamos que o Senhor faça um grande milagre na nossa vida em relação a isso. E esse milagre não é um milagre do doutrinamento. Esse milagre não é um milagre de lidar com o certo e com o errado. Este milagre nem é um milagre de alguma forma tentar atender a necessidade daqueles que estão do nosso lado. O milagre que realmente nós precisamos. E todos os dias nós precisamos que o Espírito de Deus nos conduza de uma forma mais intensa e mais profunda para dentro deste milagre. É o milagre de ver o Filho de Deus exaltado e glorificado e entronizado à destra do Deus Todo-Poderoso. Porque só nesta contemplação nós entendemos, de fato, como as coisas são. É dali que emana poder para quebrar o jugo que domina o coração dos homens em relação à posse. Por que o próprio Senhor Jesus foi capaz de viver todos os dias da sua vida, sendo Ele Rei e Senhor, como alguém que não tinha sequer lugar para reclinar a sua cabeça? Porque Ele não tirava os seus olhos do Pai. Paulo várias vezes disse, irmãos, vivam alegres, satisfeitos com o que tendes. Estas são palavras de quem conhece a face do Senhor. Pessoas que foram libertadas pela visão do Filho de Deus.
Mas Satanás, ele odeia isto. Ele nem liga muito se alguém dá alguma coisa por outro motivo. Ele até incentiva os Ananias e as Safiras. Podemos dizer que Ananias e Safira eram motoboys, né? Alguma coisa desse tipo, de Satanás, porque foram levar a oferta dele. Ela não veio da revelação do Espírito de Deus. Sabe-se lá o que Ananias procurava. Coisa boa não era. Como nós estamos, irmão, em relação a isso? Há testemunho na nossa vida de que somos pessoas libertas aqui? Eu queria, para encerrando, tocar em mais uma questão aqui. Você continuar lendo aí o capítulo 5, vai ver que eles versículo 12, né? Eles se reúnem, eles se encontram com regularidade, de comum acordo, num lugar ali no templo conhecido como Pórtico de Salomão. E de uma certa forma a igreja cresce ali, ela dá os seus primeiros passos, né? Pelo menos de forma visível, neste lugar aqui. E nós já comentamos que tanto este pórtico como o próprio nome Salomão são figuras do Senhor Jesus. Então ali a casa de Deus, no pórtico, e o reino de Deus na figura de Salomão estão sendo, né, erguidos e estabelecidos pelo Espírito de Deus. Mas os apóstolos, né, eles são perseguidos. O versículo 17 fala que os saduceus, movidos de inveja, eles prendem os apóstolos, colocam eles na prisão. No versículo 26, eles novamente, né, prendem os apóstolos, porque eles haviam sido libertados. E eles continuam nesse testemunho do Senhor Jesus. No versículo 32, o apóstolo Pedro fala que o testemunho que eles estão dando, diz, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então é um testemunho que o próprio Espírito de Deus está dando, né, através dos irmãos. E sempre foi assim, sempre será assim, e é assim que deve ser. O testemunho do Senhor Jesus não é uma
uma causa humana, não é uma defesa humana, não é uma tese humana. O testemunho do Senhor Jesus, ele é dado, ele é sustentado pelo próprio Deus. A igreja, ela é cooperadora do Espírito Santo nesta obra. E se não for assim, não há testemunho verdadeiro. Nunca houve testemunho onde o Espírito de Deus não foi o precursor, né? A pessoa preeminente ali na testificação. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Porque o Espírito foi derramado para fazer isto, para dar testemunho do Senhor Jesus. No versículo 33, eles são ameaçados, né? E de forma muito severa, né? Há pessoas aqui querendo matá-los. Para a gente ter uma dimensão de como isso é difícil, né? Como realmente é um conflito espiritual muito forte. E os apóstolos aqui estão correndo o risco. No versículo 40, eles são açoitados. Paulo termina a vida dele dizendo, né, que ele levava no seu corpo as marcas de Cristo. Enquanto alguns estavam erradamente, de alguma forma ainda defendendo a circuncisão como um sinal de aliança com Deus, Paulo estava dizendo, o sinal que eu levo é o sinal de Cristo. E o sinal de Cristo na vida dele, com certeza, eram as chicotadas que ele tomou durante toda a vida por causa do seu testemunho. E segue aí, né? Eles sendo afrontados. Irmãos, não vamos nos iludir. Não há lugar para nós neste mundo. Aquele que confessa o nome do Senhor Jesus e acha que aqui ainda existe lugar para ele está muito enganado. Não há. Não somos daqui. Há lugar para os falsos profetas, o Senhor Jesus disse. Para eles há uma linha nas costas, há aceitação. Mas para a igreja que dá o testemunho do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus, não há lugar para ela. Ela sempre foi perseguida e morta. Este é um território que, por enquanto, não há lugar para o povo de Deus. Não se iluda. Aqui não é sua casa. O desejo do nosso coração é que os céus se abram e o Senhor Jesus se manifeste. Nossos irmãos foram afrontados. E todos que quiserem andar nas mesmas pegadas de Jesus serão afrontados. E encerrando, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma outra coisa importante aqui. No versículo 13 do capítulo 5,
Diz assim: mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Olha que coisa estranha, né? Diz que o povo tributava grande admiração pelos irmãos, mas ficavam de longe. A visão do Filho de Deus, ela separa os filhos de Deus dos demais homens. Não tem como. Se você olhar para os tipos, para as figuras do Velho Testamento, isso está lá de uma forma muito cristalina. Quando o Senhor quis um povo para si, ele foi no Egito e resgatou de lá a semente de Abraão, a descendência de Abraão. E levou aquela semente, aquela descendência de Abraão para uma terra que o próprio Senhor havia demarcado para ela. E o Senhor mesmo disse para aquele povo: vocês vão ser meu povo. E eu serei o vosso Deus. Vocês viverão separados de todas as nações da terra. As vossas filhas não vão se casar com as filhas dos povos vizinhos e vice-versa. Eu sou o vosso Deus. Vocês não vão adorar, não vão servir os outros deuses, porque eu sou o vosso Deus. A multidão, queridos, que considerou o dia de Pentecoste uma manifestação de bêbados, que não sabia nada do que estava acontecendo no céu, achava até interessante a maneira como os irmãos viviam e ficava admirada com as coisas maravilhosas que aconteciam no meio da igreja, mas ficava de longe. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que a igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa. Um povo que foi chamado para anunciar as virtudes do Senhor. Um povo que vive para os interesses do seu Deus. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Nós, como povo de Deus, estamos muito conectados com este mundo. Muito. E esse não é o nosso lugar. Israel, quando saiu do Egito para ser esse povo exclusivo de Deus, enquanto ele avançava na direção da terra que manava leite e mel, ele se perdeu. E a palavra diz que em seus corações, os filhos de Israel voltaram para o Egito. E suas mentes, seus pensamentos, os seus desejos, a sua imaginação estava toda ela colocada no Egito de novo. E eles sonhavam com os pepinos, com as carnes,
e com tudo aquilo que eles haviam deixado no Egito. E por causa disso, eles não conseguiram fixar os olhos e o coração na terra que manava leite e mel, figura do Senhor Jesus, e eles morreram no deserto. Irmãos, a estratégia do diabo foi reconduzir o povo de Israel, se não fisicamente, porque isso não era mais possível, mas ele reconectou o povo de Israel no coração com o Egito. E Israel morreu. Se queremos conhecer o Senhor, e por outro lado, como consequência desse conhecimento do Senhor, deve ocorrer uma ruptura com este mundo. É verdade que nós vivemos nesta terra e que aqui acontecem muitas coisas todos os dias, bem do nosso lado, mas aí está o desafio. Nós não somos daqui. Se quisermos viver o que Deus tem para nós, precisamos reavaliar a nossa relação com todas estas coisas que estão em torno de nós. Eu não sei se será possível se ficarmos 10 horas durante o dia conectados com a internet, nas redes sociais, lendo tudo que acontece no mundo, tendo as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, enfim, a nossa vida interior cheia com as coisas desta terra. Eu não sei se seremos capazes de avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Porque a promessa que Deus tem para nós, ela não está, a princípio, conectada e ligada com este mundo. Ela é celestial. Brasília ainda te cativa muito? Eu tenho orado ao Senhor para Ele me libertar de tudo isso. E estou fazendo algumas coisas bem práticas. O que você tem a ver com o Trump, com sei lá quem? Com a bolsa. De onde você é? De onde que nós somos? Eu sei que vão te chamar de alienado. Mas daí? Nós precisamos ficar sabendo o que aconteceu na festa da esquina de baixo, na festa da esquina de cima. O que os atores da televisão Globo estão fazendo, se cortou o cabelo assim ou assado. Se o jogador de bola foi jogar na China ou na Rússia. O que nós temos a ver com isso, querido? Esses homens aqui não tinham mais nada a ver com isso, estavam olhando para o céu e desejando ver os céus abrindo e o Senhor se manifestando em glória. E ponto. Porque se o diabo puxar a nossa vida para dentro desse espaço e ali possuir o nosso coração, nós vamos fracassar. Nós não vamos dar testemunho do Senhor Jesus. Nós vamos perder o céu. Nós vamos perder a face do Senhor.
Quando eu digo perder o céu, estou dizendo que nós vamos perder o contato com aquilo que está ocorrendo nos céus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, o que ele diz nos primeiros 3 versículos? Se morrestes, pensai nas coisas lá do alto. E se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Não existe nada mais absoluto do que esta declaração. Vocês morreram. Como pode um morto pensar em alguma coisa desta vida? A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Queridos, não dá. O Senhor tem um povo separado. E de um jeito ou de outro Ele vai separar os seus. Porque a visão do Cristo exaltado separa. Temos de um lado um povo se movendo na revelação do Filho de Deus. E as multidões de longe achando, olha que bonito, mas nós não queremos nada com esta gente. Porque que comunhão há entre luz e trevas? Entre Cristo e Satanás? Paulo ele adverte os irmãos de Corinto, esse é o último texto que eu vou ler, a sua segunda carta, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O Pentecoste separou a igreja daquela geração perversa. A visão de Cristo coloca uma separação entre os que são do Senhor e os que não são. E o Senhor exige esta separação.
para Ele estar no meio do seu povo. Irmãos, que o Senhor, na sua graça, alcance essa realidade na minha vida e na sua vida. Essa separação, ela não tem como ser promovida de nenhuma outra forma. Podemos aprender todas as coisas. Alguém pode nos amedrontar com o fogo do inferno. Ou alguém pode prometer para nós os céus de glória. Mesmo assim, essa separação não ocorrerá. Ela só ocorrerá se pelo Espírito contemplarmos o Senhor Jesus. Quando Isaías viu o Senhor no templo, ele que já era profeta, ele gritou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E clamou pela misericórdia e pelo perdão do Senhor. E o próprio Deus veio ao seu encontro e purificou o seu pecado. Que o Senhor faça para a sua glória essa obra na nossa vida. Não vamos resistir a isso, querido. Vamos desejar ardentemente que o Senhor nos alcance. Senhor, eu te dou graça por tua palavra, Senhor. E te peço que a tua boa mão nos encaminhe. E que naquele dia, Senhor, naquele dia, o Senhor nos encontre vestidos na sua presença. Que o Senhor mesmo realize esta obra em nós. Somos teus, Senhor. O Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor é o nosso Pai, nosso Salvador e o nosso Redentor. Suplicamos isto, Senhor, em nome de Jesus.